Você sonha em ganhar em pounds, tomar o famoso chá das 5 e viver na terra da rainha? Ou, quer dizer, do rei? Será que o sonho de morar em Londres se tornou mais difícil? Com a saída do Reino Unido da União Europeia, novas regras entraram em vigor. Mas e aí? Ainda é possível migrar de forma legal para a Inglaterra? Para responder a essas e várias outras perguntas, já vai se acomodando na poltrona para assistir esse podcast que tá cheio de informações preciosas nesse clima de bate-papo bem descontraído. Tchau, Belo, tchau, Bela! Estamos começando mais um Apericena. Vocês observaram que hoje, né, a gente entrou aí com a nossa vinheta sem som, sem cor. E como vamos falar sobre Londres, acho que a gente não poderia, né, deixar de prestar aí as nossas homenagens à Rainha Elizabeth II, a monarca com maior tempo de reinado no Reino Unido. Mas também não é porque, né, nós começamos aí sem a nossa famosa musiquinha animada que o programa vai ser jururu não, hein? Até porque falar de Londres sempre me deixa muito feliz, porque toda a minha história começou ali, ó, em 2002, quando eu resolvi largar tudo e vir morar fora do Brasil. Foi Londres, né, a cidade que me acolheu, o sonho de uma qualidade de vida, né, me fez sentir atraído por essa cidade que oferece aí tantas oportunidades. Mas de lá pra cá, muitos anos se passaram e claro que houveram mudanças. Mas Londres continua atraindo muitos brasileiros que buscam, né, essa experiência de viver no exterior, de recomeçar, de vencer na vida. Então, para termos aí um bate-papo bem rico e informativo e até mesmo ótimas dicas para você que tem vontade de morar em uma das cidades mais caras do mundo, hoje eu tenho como convidado o meu amigo de longa data, que também é capixaba de Vitória, no Espírito Santo. Ele mora em Londres aí há 2 décadas e trabalha como personal trainer das celebridades. E tem muita história para dividir com a gente. Deixa eu colocar o meu fonezinho, porque eu quero ouvir ele muito bem. Então eu queria começar agradecendo primeiramente Maicon Freitas. Muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite e estar aqui participando desse bate-papo. Prazer é todo meu. E como é tradição do programa, né, amigo? A gente sempre vai num drink, né? Hoje, infelizmente, pela questão de respeito, né, pela perda da rainha e até mesmo pela tradição britânica, né, do chá, queria te convidar então para a gente começar fazendo um brinde, mas uma versão meio inglesa, né? E só que eu confesso que eu não tô tomando chá. Cheers. Cheers. Amigo, bora lá conversar aqui um pouco. Vamos. Eu e você, a gente chegou em Londres mais ou menos no mesmo período, né? Já se passaram eu cheguei aí um pouquinho alguns... antes. Eu cheguei um pouquinho antes, aí eu te puxei. É até bom que você chegou antes, porque você teve uma experiência diferente. Eu cheguei já direto em Londres, né? Você chegou a vir Exatamente. Um pouquinho antes, morou no interior, não foi da Inglaterra, e depois Morei acabou voltando ao Brasil. No interior. Mas acabou voltando ao Brasil e depois voltou direto para Londres de vez, né? E isso é interessante. Exatamente. Porque a gente pode até abrir um parênteses aí, que eu tenho uma teoria que eu digo que Londres é como se fosse um país à parte, né? Uma coisa é morar na Inglaterra, outra coisa é morar em Londres. E eu acho que isso é até uma coisa legal de deixar bem claro, porque as pessoas quando fantasiam em morar na Inglaterra, na maior parte, na maioria dos pensamentos, eu acho que vem na cabeça delas, não é a Inglaterra de modo geral, né? Porque é muito diferente. Como que foi aí a sua experiência de vir morar em Londres? Você que já passou pelo interior e pela capital. Morar em Londres. Quando eu vim pela primeira vez, eu estava fazendo faculdade e eu tranquei minha faculdade no 4º período e eu decidi vir para ficar. Cheguei aqui em fevereiro, um frio danado, e aquele sonho que eu tinha de morar em Londres, de trabalhar, de ganhar dinheiro, quando eu cheguei aqui, que eu morava naquela casinha, naquele cubículo, naquele banheiro sujinho, e um frio danado, aí eu fui direto pro interior, né? Aí eu pensei bem assim, meu Deus, ou esse lugar não é para mim, ou eu não tô aqui na hora certa.
Mas chorei, fiquei um pouquinho, depois não consegui desistir. Mas com um pensamento assim, eu acho que não é a hora certa e eu acho que quando você vem para Londres, você tem que estar mentalmente preparado para tudo isso aqui. Por todos os perrengues que você vai passar, você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, você vai fazer como eu fiz a primeira vez, você vai voltar mesmo. E aí eu me preparei mais 2 anos mentalmente e assim que eu terminei minha faculdade, uma semana depois eu estava de volta, voltei para Londres e aí eu já tinha uma cabeça completamente diferente do que eu ia viver, né? E graças a Deus, com essa mentalidade, por mais difícil que tenha sido também, com essa mentalidade diferente que eu tive, isso ajudou muito, muito mesmo. Então, assim, para quem tem um sonho de vir para cá, não basta você ter só esse sonho de vir, você tem que estar com a mente preparada para enfrentar isso tudo aqui. Porque não é mil maravilhas, não é fácil, é frio, é escuro, é uma cultura completamente diferente. Então, assim, é muito diferente de tudo que a gente vive no Brasil. E se você não estiver preparado mentalmente, você vai desistir. E assim, da minha época, quando eu vim para cá, até da sua, Sandro, eu conto nos dedos as pessoas que ainda continuam aqui. Permaneceram. Muita gente desistiu. Muita gente desistiu. Porque não é para qualquer um. Nisso a gente pode falar que amigos em comuns que nós tivemos, quantos permaneceram, né? A gente conta nos dedos, realmente foram poucas pessoas. Exatamente. Claro que muita gente já vem também com essa mentalidade de vou para Londres, vou morar lá, vou desenvolver alguma coisa profissionalmente, juntar um dinheiro e depois voltar para o Brasil. Existe também essas pessoas. Mas eu acho que a maioria das pessoas, depois que passam alguns anos, já fica mais difícil voltar para o Brasil e se adaptar novamente ao Brasil, né? Que eu acho que a mentalidade muda muito. Mas mesmo não querendo voltar ao Brasil, permanecer em Londres é difícil, né? Porque eu não sei se você condivide da mesma ideia, mas assim, quando você é jovem em Londres, é uma cidade que sim, você pode fazer muito dinheiro, só que ela exige muito de você, né? Como as contas chegam por semana, né? O aluguel é calculado por semana, então você tem aquela pressão de produzir dinheiro semanalmente. Então uma semana que você tira férias ou não trabalha, se você for um profissional autônomo, isso já começa a dar um nó na sua cabeça, que você já começa a ver o quanto você está usando das suas economias, né? Sim, sim. E quando a gente vem para cá, você tem que colocar na cabeça que, pelo menos a gente, né? Quando a gente veio, o inglês da gente era mínimo. A gente ganhava um salário que por mais que dava para a gente sobreviver, a gente trabalhava por horas, né? Então, assim, aquele sonho de ganhar rio de dinheiros, ou você trabalha 50, 60 horas por semana para ganhar um dinheiro, exato, ou você vai ficar nessa vida de você vai continuar trabalhando para sobreviver. Então, assim, eu acho que quando a gente chegou, a gente se jogou mesmo para trabalho. Quantas vezes a gente faltou escola, faltou aula, porque ou a gente estudava ou a gente trabalhava para comer, para pagar o aluguel. A própria chegada, né, amigo? Não a gente não priorizou aprender o inglês quando chegou. Quando a gente faz o plano, antes de sair do Brasil, a gente pensa, não, eu vou chegar lá primeiro, meu inglês vai dar conta de alguma coisa, a gente descobre que não dá conta de nada, é realmente insuficiente. E a segunda parte como você vem com uma programação do Brasil, seu dinheiro acaba logo, né? Porque são várias coisas que você tem que pagar antecipadamente, que é diferente do Brasil. Por exemplo, você tem que pagar o depósito de aluguel, dificuldade de arrumar casa, aluguel muito caro. Então só ali já vai seu dinheiro todo. Então aquele plano que você tem de, vou estudar inglês, nos primeiros meses praticamente você pula a escola para você tentar arrumar um emprego e sobreviver. Né? Então eu acho que isso é importante também dizer, né? Que nem sempre os planos vão acontecer nem 50% parecido do que você teve antes de sair de casa, né? Na hora que você sai ali, efetivamente você sai da sua zona de conforto e você vai ter que experimentar aí o melhor caminho para fazer as coisas acontecerem. E na nossa época era literalmente, né? Trabalho por hora. Os trabalhos exigiam muito, né? Era trabalhos que os ingleses não fariam de forma nenhuma, para isso que existem os imigrantes, né? Nossa Senhora, e olha o tipo de trabalho que a gente fez.
Era perrengue, né? Você já chorou quantas Sim. vezes trabalhando comigo, porque você. Ah, Isso não é pra mim. E eu falava, não, segura a peteca aí, engole o choro, que no final a gente vai estar rindo. Segura a peteca. é fato. É fato. Não, eu tenho que fazer até um vídeo só falando desses perrengues, assim, porque eu acho que é muita coisa, né? Mas, só que tem aquela ilusão, né? Que as pessoas falam, ah, mas ganha muito. Eu acho que a primeira coisa que é importante também deixar bem ressaltado é qualquer lugar que as pessoas ganham muito, pode ter certeza que o custo de vida é muito caro. Né? Então não adianta nada ganhar muito, não é quanto entrou, mas é efetivamente quanto vai sobrar no final do mês na sua conta. Né? Então Sim, você sim. ganha, mas você tem um aluguel que é caríssimo, transporte público em Londres é maravilhoso, porém é muito caro. Eu na época, por exemplo, que eu trabalhava por hora, quantas vezes a agência me mandou para trabalho fora de Londres, que eu tinha que pegar aquele trem, nem era fora de Londres, né? Mas tipo assim, tinha que pegar aquele trem que eu pagava 6 euros, a ida 6 euros a volta, e a hora mínima na minha época era 6,50. Menos a comissão da Pegar trem agência era ainda, que tinha que luxo. tirar. A gente pegava, era busão mesmo, porque Exato. pegar trem, a gente olhava pro trem assim e É, falava assim, muito caro, não. mas era É muito ônibus. longe. Era muito Mas longe, era mesmo assim, tipo, a gente pegava 2, 3 ônibus para chegar no lugar, comprava aquele ah, passezinho de ônibus da semana, sim, mas ia de ônibus porque ainda era mais barato, porque economizava 5 libras no final. Mas essas 5 libras, quando a sim. gente chegava lá no Asda, dava o tanto de comida que dava naquele lugar, Não, né? Então, na assim, nossa época, 5 6 era uma hora de trabalho. Então, se você parar para pensar assim, se você gasta 5 exatamente. num transporte, é praticamente uma hora que você trabalhou para nada. Entendeu? Então, realmente Exatamente. Londres tem dessa situação, que você tem que saber que a adaptação no início, você vai ter que ter força e determinação. Sendo que a gente também, né, amiga, a gente chegou num período bem diferente do que é agora, né? Vamos ser sinceros Completamente aqui na nossa. diferente. Londres, de 20 anos atrás para agora, é uma Não, a gente, cidade, eu não vou falar completamente diferente, mas bastante diferente. Bastante diferente. diferente em todos os sentidos, né? A começar aqui na sua mala, por exemplo, eu acho que você tinha até um estojinho de CD, né? Pra você poder ouvir suas músicas. Porque na nossa época não existia nem o iPod, não existia o smartphone, Gente, era. né? Os Era. celulares da Não época era, eram aqueles tijolões, né? O Nokia e o Motorola, né? gente, O celular era aquele celularzinho quadradinho de jogar minhoquinha ainda, não era aquele negócio? bem aquele. Então, Da assim, muita coisa serpentezinha. mudou. Não só nessa coisa da tecnologia, né? Mas Londres sempre passou por esse processo. Sempre foi uma cidade cara, mas tornou cada vez mais, né? Porque com a valorização dos imóveis, os aluguéis ficam muito mais puxados. Então, isso para quem mora aí sente isso de uma forma muito mais intensa, né? Sim. E até na época do Brexit, eu ainda estava morando em Londres, né? Na época do pré, né? Que teve toda aquela campanha do vai A sair da saída União da União Europeia ou não, Europeia. e da votação. Eu só não estava mais em Londres nesse processo final agora. Mas e você que está aí vivenciando tudo de perto, você sentiu diferença, principalmente com relação a preço das coisas, não levando em consideração 2022 agora, né? Porque a gente está pagando pela pandemia. Mas assim, se a gente Sim. for isolar mesmo, só pensar no Brexit, né? Como é que foi a Não, situação aí? teve uma mudança, sim, teve uma mudança tanto na parte é, de imigrantes, né? Muita gente saiu da cidade, muitos imigrantes decidiram Uhum, sair de Londres e voltar para o país de origem. Eu não falo só imigrantes com low skill job, né? Que são aqueles imigrantes que sim, trabalham em fazenda, trabalham em indústrias, né? São high skill jobs que são vários médicos, dentistas, advogados. Muita gente da parte financeira, muita gente saiu daqui, até porque eles trabalham para empresas europeias e eles tiveram que se relocar, né? Porque querendo ou não, sim. Londres ficou um pouquinho isolado dos outros países europeus agora com a saída da União Europeia. E sem falar que produtos, né? Produtos de fora ficou muito mais difícil de você trazer para dentro da Inglaterra. E a E os que Inglaterra tem você esse consegue trazer déficit, né? hoje
Tem. Os produtos que hoje você consegue trazer, os supermercados conseguem trazer para cá, que são de fora, claro, bem mais caros do que eram antes. Então a gente sente no bolso a diferença de como era antes, né? Do preço dos produtos antes para os produtos de agora. Tanto em supermercado quanto em compra fora, né? Você compra um produto hoje na internet que ele sai da Itália, você vai pagar hoje uma taxa de importação, que antes você não pagava. Recentemente eu tive um problema, um amigo enviou uma coisa simples para cá e quando chegou fui taxado em 45 euros por causa do envio. Eu falei, gente, nem vale né? Isso. Que não vale nem a pena de você comprar, né? Exato. E a Inglaterra tem essa situação, né? Porque a maioria dos produtos vem de fora, né? Se você parar para pensar, não são produzidos aí. Então, no balanço geral, acabou tendo um preço inflacionado aí na maioria das coisas. E agora, então, né, com essa situação pós-pandemia, né, piorou tudo. Aqui na Itália a gente também está sentindo bastante, porque como são países, né, que a gente não tem a questão da inflação, eu sou meio dona de casa, né? Tipo, eu vou no supermercado, eu sei o preço das coisas, porque esse preço permanece por anos, né? E agora tudo realmente subiu, né? E Londres, que já é uma cidade cara, sentiu ainda o baque ainda por esses últimos meses? Como é que tá a situação aí? Muito. Dos últimos 6 meses para cá, existe uma diferença muito grande quando você vai ao supermercado fazer a compra. Muito grande. Então, assim, hoje a gente vive uma inflação de 10% aqui, né? Que está afetando muita gente. Tanto na parte de comida, tanto na parte de despesas, aluguéis aumentando, gás, eletricidade. Então, assim, a gente está sofrendo, creio que não só a gente, né? Mas tem uma diferença muito grande do que era 6 meses atrás e de agora. E a previsão é de que fique pior, né? Que eles falam que ainda vai subir mais essa inflação, que pode chegar até 15%. E está afetando muita gente, está afetando, que é uma situação complicada, principalmente depois da pandemia, né? Muita gente fica deslocado, muita gente que perdeu o emprego e agora enfrentando isso tudo, então é uma situação bem delicada que a gente está passando aqui agora. E eu acho que essa situação ainda do gás e da energia pode ainda piorar, né? Porque com essa situação aí da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? A gente já sentiu aqui bastante também, o aumento das contas, das boletas já foi bem significativo. E eu tô achando que esse ano o meu inverno vai ser meio que de moletom em casa, viu? Porque não eu vou tentar evitar ao máximo vai ter muita festa de moletom em casa esse ano. Acho que eu vou ficar bem enroladinho o tempo inteiro, como se eu estivesse do lado de fora, assim, sabe? Para tentar ligar o mínimo, porque realmente subiu bastante. Agora, amigo, quando você chegou, quando eu cheguei, nós éramos muito, muito novos, né? Então, acho que passar por tudo que a gente passou, essa questão de esquecer que a gente tinha uma história no Brasil, que a gente tinha uma graduação, que a gente podia, de uma forma bem privilegiada, escolher as coisas que a gente iria fazer lá, ao chegar, né, em outro país, principalmente em Londres, onde você não tem muito tempo para pensar e você já tem que começar logo a produzir dinheiro para você não ficar no vermelho. Você acha que se você tivesse feito essas escolhas na sua idade de hoje, você teria passado por tudo que você passou com a mesma garra? Você acha que Londres é um local que traz, como eu posso dizer, benefícios não, que seria fácil se adaptar a qualquer idade? Ou você acha que as pessoas mais jovens teriam mais facilidade porque é uma cidade que puxa mais de você? O que você acha? Amigo, eu não sei. Eu acho que quando a gente sai do Brasil, a gente sai com uma mentalidade, né? E eu acho que 20 anos, se eu tivesse por mais 20 anos no Brasil e viesse para Londres agora, eu ainda teria aquela mentalidade, claro que é uma mentalidade mais madura, mas aquela mentalidade de Brasil, entendeu? Então eu acho difícil você comparar. Mas uma coisa que eu falo, a mentalidade que eu tenho hoje, de quando a gente chegou aqui, né, 20 anos atrás,
eu cresci muito como pessoa, entendeu? A gente passou muito perrengue, mas é um perrengue que eu passaria tudo de novo aqui. Tudo de Sim. novo aqui, porque eu acho que aqui é uma escola de vida, entendeu? A gente aprende a crescer muito rápido Uhum. e, e a gente, e como a gente se sente muito sozinho, a gente aprende a ser independente mais rápido, né? A gente, não sei, Sim. parece que a gente cresce bem mais aqui do que como a gente estivesse no Brasil. Não sei se é porque a gente está no Brasil, é o país da gente, a gente se sente em casa, e aqui a gente se sente, querendo ou não, bem de fora, entendeu? Sempre, nunca, que a gente não pertence aqui. Então eu Uhum. acho que por mais perrengue que você passe, por mais sofrido que isso é uma escola de vida que te vai fazer crescer, que te vai te tornar uma pessoa independente, que vai te tornar uma pessoa forte, desde que você tenha, como é que eu posso falar? Eu não sei a palavra agora, como é que fala a palavra? Dedicação, entendeu? Desde que você seja Uhum. dedicado ao que você quer, eu acho que você chega onde a gente chegou, entendeu? Uhum. Mas comparar se eu tivesse mudado para cá com essa minha idade, eu acho que seria tudo a mesma coisa de que há 20 anos atrás. Eu teria a mesma mentalidade de 20 anos atrás chegando aqui. E uma coisa que você estava falando, né, com relação ao que a gente aprende, né? Eu tenho uma sensação que o tempo é diferente aqui na Europa, né? Eu não sei se é só pelo fato da gente ser imigrante, mas parece que 6 meses a gente vive quase uma vida nova, né? Comparado aos Nossa, colegas, amigos que ficaram no Brasil. Às vezes você chega, vai passar férias, aí se encontra com pessoas que você conhece há anos, você fala, e aí, fulano, o que aconteceu de novo? Ah, não, nada novo, tal, não sei o quê. Você fala, nossa, a pessoa não quer nem me contar as novidades. Aí você conta das suas, fala o que aconteceu, aquele monte de coisa. é E aí tanta depois você coisa que vai pra casa da acontece. pessoa, vai pra casa do seu amigo, aí você vê que realmente tá no mesmo emprego, tá namorando a mesma pessoa, tá fazendo as mesmas coisas, realmente nada mudou. E como as coisas mudam pra gente aqui, né? Como o time parece Muda que é muito. muito É mais acelerado. bem. Como é que é? Volátil que fala? Qual o contexto? O De, nosso de, de, de português quando as coisas mudam muito, assim, né? é volátil, volatilidade, Volátil, sim, sim, sim. volatilidade, né? Aham, Aqui é muito, tanto na parte de amizade, muita gente que entra na sua vida, que sai, que vem para cá, você conhece, sim, depois vai para outro país, então assim, você se apega, depois está longe. E é, empregos também, é tudo mudando muito, e eu acho que porque a gente está muito perto de outras culturas aqui, é muita sim. informação diferente que a gente recebe, então a gente está sempre expostos a essa mudança, né? Sim, Constante. tem que se adaptar, é. Mas é legal isso que você falou, a questão da volatilidade, porque foi até o motivo da pergunta que eu fiz. Se você como teria sido a situação para você na mudança de quando você era novo, né? Não te chamando de velho, mas já entregando, né? Dizendo que infelizmente não é tão novo mais. Mas assim, para agora, pelo seguinte, essa questão da volatilidade, das mudanças, é uma das coisas que realmente Londres tem muito forte, né? Você conhece as pessoas e você sabe que as pessoas não vão ficar muito tempo, né? Na maioria das vezes, fazendo parte do seu ciclo de amizade, enfim, ou que as pessoas vieram para estudar, né? E às vezes vão ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou às vezes estão ali por uma questão de trabalho, que também é temporário. Então é muito difícil você encontrar pessoas que estão em Londres que têm já planos pré-definidos de permanecer vivendo ali para sempre, né? Igual eu mesmo, por exemplo, sempre achei que eu fosse morar em Londres para sempre, até que um determinado momento da minha vida meu ciclo mudou, eu fiquei mais vovozinho, eu falei, bom, não é mais o que eu quero, já não me vejo muito Uhum. aqui. E na Sim. Itália tem esse oposto, né? A questão daqui você tem as amizades são mais duradouras, as pessoas realmente elas são mais enraizadas, e as pessoas aqui não têm essa pressa, essa vontade de produzir dinheiro
de forma até mesmo desesperada, que na maioria das vezes em Londres tem, por ser tudo muito caro e as contas chegarem mais rápido, né? Aqui a gente tem contas que chegam de 3 em 3 meses, né? Eu nunca tive uma conta em Londres que chegasse de 3 em 3 meses, né? Então, tipo assim, as coisas aqui, as pessoas, elas têm um ritmo de vida que elas trabalham para viver, elas não vivem para trabalhar, né? Então, eu acho que isso são características assim que eu acho importante a pessoa, na escolha, né, da onde ela vai morar, ela entender muito bem em que fase da vida dela que ela tá. Se ela tá numa fase que ela tem aquele sangue nos olhos e quer produzir muito, de repente Londres, Estados Unidos, fosse ser aí locais que chamassem mais atenção. Eu digo assim, Londres, que é uma cidade comparado aos Estados Unidos, que é um país, usando os dois ali na mesma medida, porque eu não acho que quem vai para qualquer outra cidade da Inglaterra vai ter o que Londres oferece, né? Vai ter uma vida completamente pacata, uma vida onde os ingleses são xenofóbicos, sim, entendeu? Se você vai passear no interior, é legal. Agora, se você vai morar lá, eles te veem como uma concorrência. Sua alimentação vai ser péssima, porque a comida inglesa é horrorosa, né? A verdura feita na água, cozida na água, acima do tempo ainda, porque aquela verdura quase desmanchando, sem sal. Ai, horrível. Então, assim, eu comparo Londres a um país, porque para mim Londres é como se fosse um país à parte. Então, assim, eu acho que é importante fazer essa análise, né? E você tem aí essa energia de continuar depois de tanto tempo, ainda tá super motivado vivendo aí. Então não existe uma regra, acho né? que é a diferença de você, da qualidade e da quantidade, né? É aquilo, você tá aqui para fazer dinheiro, né? Você para juntar dinheiro ou para ter qualidade de vida. Se você qualidade de vida que eu falo, você só tem se você ganha muito dinheiro. Aí você vai ter uma qualidade de vida boa. Agora, se você não ganha muito dinheiro, você vai entrar num ciclo que dificilmente você vai ter qualidade de vida, porque você vai trabalhar, dormir, ou trabalhar, estudar, dormir. E é isso, entendeu? Então, assim, eu acho que pessoas como você, que tinha uma situação boa aqui, que chegou numa hora que falou bem assim, não, por mais que isso seja uma cidade boa, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? E aí você chutou o pau da barraca e foi para a Itália. Então, assim, eu admiro muito pessoas como você que fazem isso. Eu falo que Londres é a única droga, a não ser café, né? É a única coisa que me vicia essa cidade, que todo inverno que chega, eu falo, eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu não aguento esse frio, mas nunca saio. Então, assim, eu falo que é o meu único vício. É um vício esse lugar. Todo mundo você fala que vai largar e não larga. Então eu admiro você que conseguiu, porque eu não consigo. Mas você sabe que isso é engraçado, né? Porque Londres, eu me sinto em casa até hoje. Eu vou a Londres, tipo, eu sei onde fica tudo, sei como chegar em qualquer lugar, conheço todos os segredos. É um local que, poxa vida, foram 15 anos que morei aí, né? Então, assim, e um local onde praticamente eu construí minha vida, né? Fiz tudo. Então, realmente é um local que me traz muito disso, e eu nunca imaginei um dia sair daí. Me imaginei seriamente envelhecendo em Londres. Mas acho que tem uma hora que uma chavinha muda e você tem necessidade de coisas diferentes. Eu acho que na hora que a sua chave mudar e de repente você não tiver mais essa vontade, você vai sentir livre de fazer. Mas eu acho que o ciclo de cada um é diferente, né? Então não tem como, não tem essa amigo, eu achei que essa chavinha, ia vir para mim, né? Mas aí aconteceu esse Brexit agora, e o que eu faço com o passaporte britânico? Tô preso aqui. Então, assim, com esse Brexit, por tantos anos depois de você conquistar a residência, né, a cidadania, eu tinha planos maiores, né? Meus planos maiores era ficar em Londres por um tempo e mudar para Barcelona, ficar na praia, que é da onde eu venho, que é uma cidade de praia. Então, assim, depois desse Brexit, afundou todos os meus planos de longo prazo, e eu fiquei estagnado aqui nessa ilha. Então, assim,
Então é a expressão que eles fazem, suck it up, né? Então engole e vamos continuar a jornada, né? Porque Uhum. imprevistos vão vir. É complicado mesmo, porque eu lembro quando eu ainda estava aí, veio toda essa situação do Brexit, né? Ninguém podia sequer imaginar que isso fosse realmente acontecer, né? Era algo que parecia Não, tão ninguém irreal. imaginou que fosse Era um acontecer. movimento que vinha do countryside, né? Porque em Londres ninguém era favorável a isso, né? Afinal de contas, quem está em Londres está conectado com o mundo, está sempre viajando, trabalhando e tal. E de repente, Uhum. para nossa surpresa, foi aprovado. Foi uma E surpresa agora as bem grande, coisas. né? Porque É. sempre, essas decisões, né, saem do Parlamento Britânico. Então, eu não sei o que aconteceu. Eles decidiram dar o poder à sociedade de escolher o destino, né? E foi. E Uhum. aí aconteceu o que aconteceu e, Agora, e, fofoquinha e, de bastidores. Você acha que eles deram poder mesmo da população? Você não sentiu um movimento muito coordenado e manipulado na própria mídia, né? Que, por sinal, é estatal aí em Londres, né? Manipulando a população para votar a favor da saída da Inglaterra, da União Europeia, né? da União Europeia. Assim, o parlamento deu o poder, né, à população de votar o que eles queriam. Mas aí, claro que teve toda aquela campanha de fica, de sai, né? E aquela campanha grande de que saindo da União Europeia a gente vai ter, não sei quanto, 335 milhões, não lembro agora o número, de volta para o NHS, né? Que é o sistema de saúde daqui. A gente vai ganhar Uhum, o país de volta, os empregos vão ser voltados aos ingleses, aquele sonho de que sair era a melhor coisa, né? uhum. Mas aí acontece que o que aconteceu e tá aí. Muitas empresas sofrendo porque tem baixa de funcionário. Depois quando o Brexit aconteceu, muitos médicos estrangeiros saíram e Sim. agora o NHS está com uma demanda muito grande de paciente, porque não tem muito médico. Então, assim, o país está sofrendo as consequências, né? E vamos ver daqui a 10 anos no que vai dar. A prazo curto está sendo tenso. Agora, a longo prazo, quem sou eu para julgar? Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu espero que a Inglaterra aí tenha um movimento interessante, que saiba recuperar a economia, porque a Inglaterra também não é um país bobo, né? Eu acho que as coisas vão andar. Porém, essa Não, recuperação, eu acho que vai precisar aí de uns bons 10 anos para tudo acontecer. Agora, apesar, né, de exatamente. quem mora aí na Inglaterra tá pagando por isso de uma forma um pouco pesada, tem a esperança aí para quem sonha, né, morar na Inglaterra. Porque por mais que a Inglaterra tenha saído, né, do Brexit, o que acontece? A Inglaterra tem facilitado para os europeus, né? Então, ou seja, quem tem cidadania italiana aí e não pode, né, em teoria, morar no Reino Unido porque não faz mais Não parte pode mais, da União Europeia, ainda tem a total possibilidade de estar aplicando e conseguindo visto para morar e trabalhar na Inglaterra, justamente pelo que você acabou de falar, essa questão da alta demanda de profissionais que eles não estão conseguindo preencher. Né? E não são só os empregos tidos aí como os principais, como médicos e coisas do tipo, porque os ingleses, como tem aí o sistema dele, né, o National Insurance, né, que Uhum. dá aí a cobertura para quem está sem emprego e tal, os ingleses eles têm o poder de escolher o emprego deles, né? E tem muito inglês que não trabalha com determinadas coisas. Então, assim, continua com essa necessidade aí, com esse déficit de profissionais. Então, quem tem interesse aí de estar... tem que ter o passaporte europeu, né? Infelizmente, para os brasileiros não é tão fácil assim. Tem essa facilidade de estar correndo e estar aplicando. Como que é o nome mesmo do documento que faz para conseguir esse Residence Permit? Tem um nome específico. Você está falando do settle status? Yeah, exactly.
Isso. Settled Então, status, que é o pre-settled status agora, né? Que é uma residência provisória que você ganha, que depois de um ano que você vem para cá, né? Você pode aplicar para a residência definitiva, né? uhum. Que é o settled status, que agora mudou tudo, né? Então, assim, europeu, por Mudou mais que tudo. seja mais fácil de vir, mas você tem que passar por toda a burocracia agora de fazer a sua Tem toda essa aplicação, de você burocracia ser aí e aprovado, e daqui a além de muitos deles exigem que você tenha uma oferta de emprego, né? Que não é assim que você vai chegar lá e vai. Então, assim, existe. muito deles ainda exigem que você tenha uma oferta de emprego com um salário decente para você sobreviver aqui. Então, assim, não é você chegar, o pessoal de hotelaria está precisando de gente, vou aplicar um lá. Não é assim, entendeu? Mas algumas coisas agora mudaram, eles flexibilizaram ainda mais por essa necessidade de profissionais. Sim. Por isso que eu até é meio complicado a gente falar que é alguma coisa da regra específica, porque isso ainda tá em mudança, né? Então eles começaram mais rígidos, fazendo esse documento somente para quem já estava morando e trabalhando na Inglaterra por alguns anos, né? Que fosse aí da União Europeia. Eles fizeram esse cadastro todo. Não foi suficiente para cobrir aí a necessidade de emprego, né, que o país necessita. Então eles abriram para quem tivesse interesse, e no início dessa abertura era exatamente como você falou, você tinha que ter a oferta de emprego, as coisas todas, para você conseguir a aprovação. Agora já teve um novo upgrade aí, flexibilizando mais. Só que eu não sei exatamente como isso funciona. Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo algumas informações aí que vocês podem estar vendo, porque não adianta nada a gente vir falar aqui muito especificamente como tá, porque isso é o tipo da coisa que tá mudando da noite pro dia. A única coisa que é importante lembrar... O que a gente pode falar é que tá mais burocrático, né? Tá mais burocrático, mas ainda tá fácil... comparado ao que vai ficar daqui uns meses, entendeu? Porque assim que essa necessidade aí de busca de novos profissionais for cessando ali, vai ficar difícil de morar na Inglaterra, né? Então, sim, ainda vale a pena correr atrás. Então é isso. Agora, vamos embora lá começar a conversar um pouquinho sobre o seguinte. O que você aconselha para quem está pensando hoje em mudar de país? O que você acha que das experiências que você teve que valeu mais a pena, assim, se você soubesse disso de repente, que você teve que aprender levando na cara, ou de repente você já teve a sorte de ter apresentado essa característica aí que te facilitou, né, nessa mudança de país? Quais são as dicas, conselhos? Eu acho que tirando toda a parte que você passa quando você muda, essas partes que são difíceis, que quando você muda para um outro país ou quando você vai para um outro país, eu acho que a coisa mais válida é a divisão de cultura. Entendeu? Você aprende muito. Você sai daquela mentalidade fechada de um jeito de viver e vai para outra, e só você já ganhando essa bagagem de aprender uma outra cultura, outros modos, eu acho que isso já vale muito a pena. Sua mente se expande tanto, você aprende a respeitar o outro modo de se viver, de se falar, de se comer, de agir quando você está comendo numa mesa. Então, assim, eu acho que só isso já vale muito a pena. E é isso que eu mais valorizei, que foi essa bagagem cultural que eu ganhei. O resto o resto acontece, mas essa bagagem cultural, eu acho que é a coisa mais importante que você pode se beneficiar quando você tem a vontade de mudar para um outro país. E eu aconselho todo mundo que tem essa vontade e garra, vai. Porque a sua mentalidade a sua mente vai abrir
numa quantidade, e você vai aprender tanta coisa diferente que vai fazer você mudar, entendeu? O jeito de você pensar, agir, de tudo. Realmente, eu acho que tem coisas que não tem forma melhor de aprender, né, de vivenciar, assim, sem você mudar de país. Né? Como a gente abre a nossa mentalidade, até mesmo por questões tão idiotas, né, tipo religião. Como que você visualizava, por exemplo, alguém da religião muçulmana antes de você ter o primeiro amigo muçulmano, de você conhecer mais detalhadamente da cultura, das coisas. Então, assim, realmente morar em um outro país é algo que, se a pessoa tem vontade, né, não pode deixar de fazer, que realmente é muito conhecimento, é muita bagagem. E também a pessoa que muda tem que ter certeza de uma coisa, né, que quando uma voltar, ela não vai ser a mesma, né? Que às vezes é até difícil, né, você se adaptar, né, caso você queira voltar para o Brasil, digamos. A mentalidade vai ser completamente diferente. E o mais engraçado é eu não consigo me imaginar como eu era 20 anos atrás. É uma coisa assim, parece que sei lá, parece que tudo foi deletado e eu nasci de novo e dali eu cresci, uma outra pessoa. É isso que eu posso, é essa sensação que eu tive, de que você renasce e aprende tudo de novo, e aprende tudo que você aprende, até, pelo menos eu tô falando da experiência minha, né? A língua, você aprende tudo, até a falar de novo. Então, assim, você aprende os modos, aprende a língua. Então, assim, para mim foi renascer de novo com outros costumes, com outros valores, com os mesmos valores, mas com outras ideias, entendeu? Com a mente completamente mais aberta, mais vasta. Realmente as mudanças são inúmeras, não tem nem como calcular. E já que a gente está falando, né, da Inglaterra, a gente não poderia deixar de falar também da morte da Rainha Elizabeth II, né? E até porque, como se não bastasse aí todas essas mudanças que aconteceram, né, na Inglaterra com a questão do Brexit, etc., agora o país passa também por essa questão da sucessão de monarcas, né? E agora com a morte da Betinha, né, como eu costumava chamar ela, porque eu frequentava muito o chá das 5, né, com a rainha, né? Era realmente muita proximidade, né? Eu estava sempre ali no Palácio de Buckingham, né? Quem dera, né? Agora, pela linha sucessória, quem assume, né, é o até então o príncipe Charles, né, que agora é o rei, né? E o que essas mudanças, né, representam na Inglaterra, né? Porque pra gente, quando vem do Brasil, a gente não tem essa situação do que é a monarquia, né? Agora, o que é a imagem da monarquia para quem mora na Inglaterra? O que representa efetivamente, né? É um sistema de governo? A gente sente uma referência de poder, entendeu? A monarquia. É isso que eu posso falar. Então, assim, a rainha, ela de gerações e gerações, vamos voltar, eu acho que umas 2, 3 gerações, né? Que muita gente só conhecia a rainha Elizabeth, né? Como referência de poder aqui na Inglaterra, que eles chamam de Head of State, né? Então, assim, eu acho que agora vai ser bem difícil para as pessoas se adaptarem com o rei, porque ela era uma referência gigantesca, não era nem grande, é gigantesca que ela tinha no país, um respeito grande pela pessoa que era, por ter sido coroada bem jovem, ter passado pelo seu jubileu de 70 anos de reinado. Então, assim, era uma mulher muito respeitada, muito adorada aqui na Inglaterra. Então, assim, a morte dela, por mais que a gente sabia que estava chegando, aquela velhinha ali, coitada, ela foi forte, né? Então, para mim, ela ia continuar por uns mais 10 anos. A mãe dela viveu até os 101. Então eu falei assim, tem um gene bom. Ela ali vai até os 105 e olha lá. E, então, assim, foi um choque. Foi um choque. E o mais engraçado, assim, eu tava até brincando conversando com uma cliente minha, e eu falei com ela, eu falei bem assim, meu Deus, a gente tá passando por uma inflação ferrada aqui, né? Essa situação toda, um perrengue, um Brexit. Falei bem assim, a última coisa que a gente quer agora, isso antes dela, 3 dias antes dela falecer,
falei assim, a última coisa que a gente quer agora é uma rainha morta, né? Falei, imagina se a rainha pega e me morre nesse caos que a gente está vivendo. E olha o que acontece. E aí vem mais isso ainda. Então, assim, eu acho que vai demorar um tempinho para a gente se adaptar a essa nova mudança do rei Charles. E eu acho que a ficha mesmo só vai cair quando a gente tiver a coroação dele, né? Que tá para vir o ano que vem. Até então ele já assumiu o cargo, né? O rei Charles III. Logo assim que a rainha, que foi anunciada a morte dela, mas eu acho que a coroação mesmo vai ser onde a gente vai cair a ficha e falar assim, acabou, né? Ainda tem aquela esperança de talvez ele passar o reinado pro filho, mas eu acho que isso não acontece. O índice de rejeição do Charles e da Camila é muito grande, longe, né? Uma esperança bem longe, né? Mas você sabe que eu acho que isso já passou pela cabeça dele antes de ter ali essa sensação de ser rei? Porque eu acho que quando você pega ali o poder ali em mãos, as opiniões mudam, né? Porque o índice de rejeição dele é muito alto. Da Camila também não é nada bom, né? Eu lembro até logo no início, quando eu fui para Londres, nos anos iniciais, né? Lembro dele passando de carro ali na Piccadilly Circus e as pessoas tacando ovo no carro dele. Eu lembro disso, por causa da questão toda, né, da princesa Diana e tal, não sei o quê. Então acho que é uma situação bem complicada, assim, até porque a vira e volta sempre é questionado, né, a situação da monarquia na Inglaterra, porque o que funciona ali, na verdade, é o parlamentarismo, né? Mas tem a função da monarquia, que tem toda uma mediação ali, tem realmente um peso muito importante para a política do país. Então quem vive ali sabe que ali não é uma questão só daquele sonho, né, imaginário de ter um rei e uma rainha, de morar numa cidade que no final das contas torna Londres ainda, a Inglaterra ainda mais mágico por isso, né? Porque faz parte aí dos sonhos Disney, né? Mas realmente tem um peso político. Então eu também não faço a mínima ideia de como vai ficar essa situação, mas que exatamente isso que você falou, eu acho que foi no momento que não era muito para ter acontecido isso, né? Todas essas mudanças acontecendo e mais essa que pode sim, mais essa foi vir a ser um peso, né? Pegou todo mundo de surpresa, muita gente de surpresa. E é aquilo, eu acho que nem o rei Charles ele esperava que ele fosse assumir o cargo agora, né? Porque eu acho que ele tá com 73 anos de idade, e eu acho que na cabeça dele, assim, Betinha vai viver mais uns 10 anos, eu vou estar com 85, já vou estar lá quase batendo as botas também, e depois o William toma. Então, assim, dá para ver na cara dele que, assim, que ele também foi pego de surpresa, né? Os primeiros movimentos dele como rei, por mais que ele tenha se preparado tanto, né? 73 anos se preparando para assumir esse posto, eu acho que ele ainda estava esperando ter mais uns aninhos aí de liberdade antes de assumir, né? Porque querendo ou não, vamos falar uma coisa. Quem quer ter um cargo daquele, né? Que pressão você deve passar em assumir um cargo desse. Então, assim, o que eu penso é que na cabeça dele ele ia ter mais uns aninhos de liberdade e não ia ser tanto para ele, entendeu? Mas vamos ver, vamos esperar como é que vai ser o reinado dele e ver como a população vai aceitar, né? Já mudou bastante, eu acho que ele tinha muito uma rejeição, como você falou, mas eu acho que eles trabalharam muito essa imagem dele, até mesmo com a Camila. Eles começaram, né? Isso desde a época das Olimpíadas, lembra como fizeram todo um processo ali, que ele chamou ela de mamãe. A imagem deles não era boa, até porque o passado, né, que eles tiveram com a Diana e tudo, mas eu acho que eles fizeram um trabalho bem feito. Hoje em dia, eles não são tão mal vistos assim. Claro, existe a rejeição contra eles, sim, mas de qualquer forma vai ter um contraste muito grande. Vai ter um contraste muito grande. Vai ser muito difícil. Muito difícil. A rainha se foi com 76% de aprovação. Ele tem 44% de aprovação.
Só ali já dá uma diferença Eu bem não queria estar na grande, pele dele. né? Eu não Então eu acho queria que estar na fica uma pele dele responsabilidade assumindo muito esse grande. cargo logo depois dela. E eu quero É ver também o impossível, que né? que os Você querer. ingleses... É bem difícil. Agora eu quero ver também, sabe o que, amigo, que eu tô curioso? Na coroação, as pessoas vendo a coroa da Rainha Elizabeth indo pra cabeça da Camila. Eu acho que isso daí não vai bater muito bem pros ingleses, não. Eu acho que nessa hora aí vai bater aquela sensação de não, 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 não. Até porque ela não tem cara de rainha, né? Ela não tem cara de rainha, tadinha. Às vezes eu não sei se ela tá Ai. chupando limão, fazendo cara feia, é meio estranho. Mas também Ai, ela ai. é mais velha do que ele, né? Ela tem seus 75 anos de idade, a Camila, né? Não, idade não tem nada a ver, né, amigo? Quantas pessoas envelhecem aí e ficam bem, né? Mas tadinha, a bichinha é feia. A bichinha é feia. Mas olha eu aqui já fazendo um bullying, né? Até porque a gente tá aqui na internet pra isso, pra fazer bullying. E quem sabe a gente tem a sorte de ser cancelado, né? Porque só é cancelado quem conseguiu viralizar, né? Então, se alguém quiser me cancelar aí, eu tô super aceitando. Mas agora falando uma coisa legal, desses anos todos que você morou na Inglaterra, você teve algum contato, alguma situação com uma família real, talvez com a rainha especificamente? Tem alguma coisa pra contar? Tive. Bem lá no começo, eu trabalhei para uma empresa que eles faziam as festas reais. Uhum. E em uma dessas festas, eu fui chamado para trabalhar dentro do jardim, onde a Uhum. família real toda estava. Então, assim, você tinha todo o procedimento, o protocolo, se a rainha passar na frente de você, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, não olha no olho dela, olha para baixo, não encosta nela. Então, assim, tive sim contato com a rainha, de longe, mas eu tive. E foi para mim, um momento mágico, né? Uma coisa que, assim, é aquele fairy tale, um mágico, que quando você chega aqui, você tem de encontrá-la, né? É como criancinha vai Uhum. para Disney para encontrar Mickey Mouse, aqui a gente vai e encontra a rainha e tem aquele assim, eu primeiro, dentro do Palácio de Buckingham, né? No Jardim da Rainha, já, meu Deus, tô ganhando. E além do mais, você ter a presença dela na sua volta foi uma coisa que eu não sei nem descrever, nem descrever. Eu não ria, não chorava, não fazia nada, não tinha nem reação. Então foi uma coisa mágica, bem surreal e mágica. E eu acredito que você também teve contato, né? Eu tive uma situação muito, 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 muito boa. Eu frequentava os serviços religiosos ali da Abadia de Westminster, né? Todo final de semana eu tava ali, às vezes, muito raramente eu ia durante a semana, mas final de semana eu tava sempre. Então ali eu tinha um contato, né? Eu tinha o padre, né? As coisas ali que as pessoas que eu conheciam ali da igreja, né? Tal. Para mim era igreja, né? Não era uma abadia, fazia parte do meu dia a dia. E aí, um certo dia, para mim, o padre, né, convidou para quem queria ir na missa especial de celebração dos 70 anos, né, do fim da Segunda Guerra. Aí eu falei que queria, estava interessado, ele pegou o nome, endereço, anotou lá tudo direitinho. Amigo, quando eu dou por mim, 3 semanas depois, chegou em casa simplesmente uma carta da Abadia de Westminster com o Palácio de Buckingham me convidando para ir para a cerimônia. Eu achei aquilo muito chique, muito legal, tal, e falei, nossa, muito melhor do que eu estou imaginando, e fui. Aí quando eu cheguei lá, tava lotado, né? A cidade inteira tava fechada porque a família real ia passar por determinados pontos da cidade e tal. E fui eu bem para a cerimônia, né? Cheguei, passei lá negócio de segurança, tudo direitinho. Aí entrei na abadia e aí pelo nome lá, na hora veio direto assim o padre, né, que eu conheço. O padre veio lá de dentro assim correndo, me viu, aí pegou eu e meu amigo e falou: vem comigo, o lugar de vocês é aqui". E eu fui entrando na igreja e ele me levando pro fundão. Quem conhece a abadia de Westminster, né, tem mais ou menos um formato de cruz, né? John Ele me Cruise, levou para um fundão assim e pum, entrou pro lado. Aí a minha cara foi fechando, né? Quanto mais andava, assim, eu mais fechava. Falei, pô, vou ficar num lugar que eu não vou ver nada. Que merda de lugar. Aí, de repente, ele me sentou ali, eu e meu amigo, o Maikson. E aí,
quando eu tô sentada ali me organizando e tal, ainda comecei a reclamar, falei bem assim, pô, mas aqui definitivamente não vai dar pra ver nada. E aí eu olhei assim, 2 fileiras na minha frente, exatamente 2 fileiras, tem foto pra mostrar isso, pra provar. Tinha 2 cadeiras assim, completamente diferentes e umas outras com cores diferentes assim. Era simplesmente a rainha e o príncipe Pelé. sentaram ali na minha frente. Praticamente 2 cadeiras à frente. E aí depois, no final da missa, eu ainda andei pela igreja, a rainha estava falando com o arcebispo, com todo mundo lá. Aí eu fui descobrir que o padre que eu conhecia não era padre, ele era o arcebispo, ele tinha celebrado várias coisas importantes da família real, inclusive o casamento do Kate com a William, Uhum. com o William, da Kate com o William. E essa foi minha experiência. Eu tava ali, ó, do ladinho da rainha e nem imaginava. E depois de tanto reclamar ainda. Então, assim, acho É. que isso é legal, né? Pra gente meio que exemplificar entre tantas coisas que já aconteceram em Londres, né? Aquele dia que você sai, por exemplo, para trabalhar. Você tá num trabalho no meio da noite, aí você sai no seu break do trabalho pra comprar um McDonald's. Aí, de repente, quem você encontra? O Harry Potter, no mesmo McDonald's que você, umas coisas do Sim. tipo assim. Então, essa é a magia de Londres, né? Eu acho que isso é o que cultiva as pessoas de terem vontade de estar ali, por mais que passem por dificuldades, se mantêm alimentados por essa esperança de que um dia tudo vai mudar. Que realmente tudo vai mudar pra gente, né? Muda, Um dia, mas muda. ali eu acho que serve meio como uma anestesia, né? Pra você às vezes tá difícil, mas você vai aguentando a situação, né? Então a gente falou demais, né, amigo? Eu queria te perguntar se Vamos. você tem alguma coisa pra contar de projetos que você esteja fazendo, como é que estão as coisas aqui pra frente, você quer deixar seus contatos, ou de repente até falar de alguma coisa que a gente não falou antes da gente finalizar aqui. Eu sei que você tem compromisso, eu Não, tô eu acho que olhando a aqui gente no tempo. bateu um papo ótimo. A gente falou muito, falou de política, família real, falou de perrengue, falou de tanta coisa. E projetos, eu tenho trabalhando, sou autônomo, né? Então, assim, trabalho como personal aqui, trabalho com várias pessoas diferentes, como você falou, várias pessoas influentes, né? Da sociedade. Então, assim, meu próximo projeto vai ser estar expandindo isso para meu trabalho para outros países e, e vamos ver no que vai dar, né? E é mais sonhos para a gente conquistar e mais perrengue para a gente viver. Mas estamos aqui na luta, estamos nesse país aqui que me abraçou como casa, que eu amo de paixão e não sei mais se eu largo, viu? Não sei mais se eu largo esse lugar aqui. Eu confesso pra você que é difícil fazer planejamento, né? A gente tem que seguir o coração e o que a gente sentir a gente tem que fazer. Quando a gente cai no mundo, né? Não existe muito uma regra, né? A gente tem que usar muito Exatamente. desse, dessa sensação de sexto sentido, né? Deixar a gente ser guiado por isso. Porque eu acho que a gente também desenvolve muito esse sexto sentido, né? Quando a gente se joga no mundo, né? Porque se a gente não tiver isso, a gente vai bater com a cara no muro ainda mais vezes, né? A Então, gente aprende a deixar o universo mostrar pra gente o que deve ser feito, que caminho a gente deve é, seguir. Eu acho que a gente faz, principalmente quando a gente chegou, né? Tantos planos, tantos sonhos, tanta coisa exato. e tudo acontece tão diferente, né? Tão diferente, não É. necessariamente pro lado ruim, mas diferente, né? Então, assim, Uhum. a gente aprende a deixar que o universo cuide da gente, né? A gente É. trabalha é, forte para a realização dos nossos sonhos, mas a gente deixa que o universo só encaixe ele da melhor forma possível, né? Se preocupar menos e ter a certeza de que a gente não tá sozinho e que tem alguém olhando pela gente. Então, no final, tudo dá certo. Exatamente, tudo dá certo. Eu sempre falava isso, meu Deus, quanto tempo mais vai demorar para eu ver todo o sacrifício que eu tô tendo? Quanto tempo? Demorou, mas chegou. Então, Mas assim, vem, vem.
como é que a Xuxa É falava? verdade. Como é que era aquela música da Xuxa? Tudo que. Como é que é? Tudo que eu quiser será. Não, calma lá. O cara lá de Da cima vai me Xuxa. dar, né? Ah, sim. É. É porque a gente é dessa geração, né? Quem não tem a nossa idade, assim, não vai Tudo que nem eu saber o que a gente quiser, tá o cara falando. lá de cima Lá vai de me dar. Então, cima assim, vai me então é dar. assim. É isso. E vem, um dia vem. Com persistência, É verdade. com persistência e trabalho digno e vem, uma hora chega. Sim. Eu acho que é isso, né? O que move a gente é exatamente a gente não ter medo das coisas e seguir em frente. Porque, afinal de contas, o que separa a gente dos nossos sonhos são os nossos medos, né? E a Medo, partir do né? momento que a gente pula essa montanha do medo aí, se joga, eu sei que parece assustador e também parece que sempre não é a nossa hora, né? Parece que agora eu tô muito velho, ou eu tô muito novo, ou pro fulano é mais fácil porque o fulano tem isso ou tem aquilo. Isso é uma grande desculpa que a gente coloca pra gente se auto-sabotar, né? A gente tem que ter mais coragem de assumir o que a gente quer e ir em busca disso, porque assim nada é fácil, né? Então, para você que tem sonho em morar em Londres, em morar na Europa, seja lá qual for, você pode aí listar uma série de coisas que poderia ser um problema para você, mas se você tiver vontade, você vai botar um xizinho na frente de tudo que você vai eliminar de um por um e fazer acontecer. Meu amigo Michael mesmo hoje é cidadão britânico depois de 25 casamentos. Olha só. E finalmente. Ai, para. Não, não, Mentira, não. 23. 23. Só tem uma Elizabeth Taylor e não tem outra. Não, não, não. Ele sempre teve essa coisa com a Gretchen, assim, ele sempre quis bater o recorde dela, até que ele descobriu que era mentira, que a Gretchen nem foi casada assim tantas vezes. A mídia que falou que ela era casada e Ah, não é, era. gente, a Gretchen, né? Aí, Meu Deus, a Gretchen, nossa senhora. Mas tá aí, belíssima, né? Pronta para outro casamento e é tá, assim. E é assim. tá. É verdade. Então, ó, gente, amigo, eu queria te agradecer mais uma vez por esse bate-papo aí informal aí, mas com muita informação bacana, pelo seu tempo e tenho certeza que foi muito válido aí para quem acompanhou a gente. Gente, por hoje eu vou ficando por aqui. Se você é novo aqui no canal, ainda não conhecia, faz favor, mete o dedão no botão aqui embaixo, se inscreve, para aí de palhaçada, porque não gasta a ponta do dedo e não custa um centavo fazer isso. E vocês dão uma força aí enorme para que o nosso vídeo aí possa ser entregue aí para o maior número de pessoas. Não esquece também de dar um joinha, mesmo se não tiver gostado, entendeu? Faz aí só para fazer a sua caridade do dia, tá valendo a pena. Mas assim, conversando com um amigo desse aqui, com tanta informação legal, não acho que não tem nem como você não ter gostado. Então, ó, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e a gente se vê aí num próximo vídeo. Vou deixar os links todos do Michael aqui embaixo, então segue ele também lá nas mídias sociais e a gente vai se falando. Até mais, tchau, tchau.